Oi, gente, tudo bom? Sou a Ana do primeiro ano B e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a usina de Itaipu e as conversões de descrições do tipo de energia. Agora eu vou falar um pouco sobre as energias. O que é uma energia? A energia, ela não pode ser definida sendo uma coisa só. Então, a energia, ela é a capacidade de realizar uma ação, é algo que produz um tipo de efeito, é uma forma ou permanente ou tipo uma reserva que a gente tem para se ter energia em algum momento. E agora eu vou começar falando da energia mecânica, que é uma energia bem importante. A energia mecânica ela está relacionada ao movimento, e aí a gente pode concluir que a energia mecânica é a soma de 3 outras energias, que são elas a potencial, a cinética e a elástica. A potencial ela tem a ver com o armazenamento da energia, então é uma energia que não está sendo usada naquele momento. A cinética é justamente a movimentação do corpo. E a elástica tem a ver com as molas e alguns fios que contêm elasticidade. E aí a gente vendo essas fórmulas, a gente consegue ver que a energia potencial ela tem uma fórmula relacionada à gravidade e à altura. Então vai ficar massa vezes gravidade vezes altura. E a cinética é a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E a elástica é a constante vezes o x ao quadrado dividido por 2. Aqui eu coloquei uma foto de um menino andando de skate. Quando ele para lá em cima, ele tem uma energia potencial. Por quê? Porque é uma energia que ele vai utilizar na sua queda. E aí, quando ele está descendo, ele usufrui da energia cinética. Agora, sobre a energia química, ela está relacionada às forças ou de atração ou de repulsão da matéria. Ou a gente pode definir também como a energia potencial das ligações químicas dos alimentos. Então a gente tem aqui cupcakes, sorvetes e bolinhos. E aí o açúcar que tá lá pode ser considerado uma fonte de energia química. Por quê? Porque quando a gente ingere esse açúcar, depois quando a gente vai praticar algum tipo de ação, quando a gente anda ou corre, quando a gente soa, a gente consegue perceber que ele pode ter se tornado uma moeda energética no nosso corpo, e aí a gente vai liberar ele de alguma forma. Eu coloquei o exemplo da gasolina aqui embaixo para relacionar com os automóveis, a gasolina que faz o motor funcionar, tá? E aí eu coloquei do lado esquerdo as atrações e as repulsões. Eu coloquei bolinhas com cargas diferentes iguais. Quando eles têm cargas diferentes, eles se atraem, e quando eles têm cargas iguais, eles se repelem. Agora, sobre a energia elétrica, ela está totalmente relacionada com o DDP. O DDP ele tem 2 terminais, o positivo e o negativo, que quando eles ligam em um fio ou em um cabo condutor de energia, digamos assim, ele consegue liberar a energia elétrica. A energia elétrica é praticamente todo tipo de energia. A conversão de várias energias se dão em energia elétrica. Então, quando o corpo está energizado, foi porque ou ele recebeu, ou ele doou, ou ele perdeu elétrons. A energia elétrica ela também está muito relacionada com o movimento, que é chamado de corrente elétrica. Eu coloquei um esquema que fala sobre como se transformar a maioria das usinas em energia elétrica. A gente passa da usina para o gerador, para a subestação elevadora, que aí vai subir o nível de eletricidade, passa para as linhas de transmissão, que são normalmente aqueles postes que a gente vê, e aí vem para a subestação abaixadora, que vai reduzir para poder ou ir para as casas, ou ir para o comércio, para um consumo humano mesmo. E aí passa por uma transformação, vai para os postes e aí a gente vê a energia mesmo. Agora, sobre as usinas. Eu vou falar um geralzinho assim sobre a usina hidrelétrica, que transforma a energia potencial da água em energia elétrica. Então, primeiro ela usa como uma fonte os rios, o fluxo de água que tem nos rios para passar por um processo que dá em energia elétrica. Existe uma usina, na verdade, que é a usina de Itaipu. Ela é considerada binacional. Por quê? Porque teve um acordo para o aproveitamento de recursos hídricos
entre dois países, que foi do Brasil e do Paraguai, porque eles têm uma fronteira e nessa fronteira tem um rio bastante famoso. E aí, com esse rio, que eu acho que é o do Paraná, eles aproveitaram uma parte e fizeram uma barragem em outra. A usina de Itaipu foi considerada a maior hidrelétrica, então, ela é a que mais faz energia, a que mais produz energia, né? Ela está localizada no sul do nosso país. É importante a gente saber que 20% dessa energia que a gente produz nessa usina, ela vem para o Brasil e o resto fica com o Paraguai. Mas como o brasileiro, ele consome muitas vezes mais energia, a gente resolveu comprar um pouquinho deles. Então o Brasil ele faz a compra de bastante energia dessa usina. É bem importante. E é isso, muito obrigada por ter assistido.